Olá, boa noite. Boa noite a todos os amigos, boa noite a todos. Matão, dia 27 de julho de 2021, terça-feira. Hoje estamos iniciando os estudos de mais uma obra da coletânea A Vida no Mundo Espiritual de Chico Xavier com André Luiz. Então sejam bem-vindos. Boa noite, Cris. Já estou aqui aguardando vocês para que a gente possa então começar os nossos estudos. Boa noite, Elô. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse espaço de estudo coletivo e de aprendizado. Boa noite, Tereza. Boa noite, Soraya. Boa noite, Eliane, Rê. Boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos. Lembrando, vamos começar então os estudos, desse livro maravilhoso, Obreiros da Vida Eterna. Introdução, e a introdução, como na maioria dos livros dessa coletânea de André Luiz com Chico Xavier, feita por Emmanuel. Uma introdução maravilhosa, não preciso nem descrever quão grandiosos são os ensinamentos e as falas de Emmanuel, Então, nós vamos começar com a introdução feita por Emmanuel. Ele que abre esse livro trazendo reflexões para nós. Sejam bem-vindos, Elaine, seja muito bem-vinda. Um beijo no coração de todo mundo. Eu sempre falo para a gente deixar a nossa aguinha, deixar tudo em ordem aí para a gente fazer a nossa prece inicial. Então vamos lá, elevando os nossos pensamentos. Mestre Jesus, mais uma semana de estudos, mais uma vez iniciamos um estudo com uma obra maravilhosa desses espíritos que tanto nos ensinam, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz e todos os demais que vão trazer para nós maravilhosos ensinamentos acerca do espírito que somos no corpo que transitoriamente estamos. Gratidão, Senhor. Alargue a nossa compreensão. Dê-nos sabedoria para que tudo o que dissermos, tudo o que ouvirmos, para que esteja de acordo com os teus ensinamentos. Que vossa paz, vosso amor e vossa luz estejam com todos nós. Que através dos nossos mentores, toda a área construída e não construída dos nossos lares sejam visitados agora. E todos os fluidos deletérios, formas, pensamentos, miasmas, sejam transmutados em fluidos salutares. Que as águas e os alimentos dos nossos lares recebam o lenitivo necessário para o refazimento de cada célula física e perispiritual nossa. Sê conosco, Jesus. Dai-nos a vossa paz. Que tenhamos tranquilidade, mansuetude de coração e serenidade. Que possamos imprimir em nossos espíritos cada um desse estudo, para que, entendendo o vosso Evangelho, Mestre, possamos colocar em prática tudo o que estamos aprendendo e despertar, ainda na matéria, para a nossa verdadeira essência, que é espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. Sim, agora, mais tranquilos, mais preparados, nós vamos começar uma nova obra, não é? Que é Obreiros da Vida Eterna.
Bom, quando a gente fala obreiros, nós estamos aí nos remetendo a obras, a trabalho, né? A trabalho em que a gente se envolve. Agora, trabalhadores da vida eterna, o que será que trata esse livro? E aí, o título da introdução chama-nos muito a atenção, né? Porque fala de rasgando véus. Tatinha, já tô te vendo aí, feliz aniversário. Um beijo no seu coração, muita paz, muita saúde, muito amor, muita luz. Que Jesus continue abençoando você grandemente, tá bom? Essa pessoa especial que também é luz nas nossas vidas. Um beijo para você, viu? Pena que a gente não tá aglomerando, porque senão a gente ia querer comer bolo hoje, com certeza. Mas vamos lá. Nós vamos começar lendo o que Emmanuel está falando e vamos decodificando, vamos entendendo e vamos trazendo isso para o nosso entendimento, né? Rasgando véus. Olha o que começa dizendo Emmanuel. Ele diz que o homem moderno, o homem da atualidade, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos, as portas de entrada do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos das épocas recuadas. Então ele já começa, Emmanuel, chamando a nossa atenção, dizendo assim: os homens da Terra, até aqueles mais desenvolvidos intelectualmente, que estudam a atmosfera, a estratosfera, a mesosfera, tudo que tem que ele não consegue tocar, mas que ele sabe que existe aqui na Terra, que está buscando explicar as coisas que nos envolvem e das quais nós necessitamos para viver. Então, os grandes cientistas, os grandes artistas, os grandes filósofos, em todas as épocas, mas na modernidade, na atualidade, esses homens também estão se encontrando com as mesmas preocupações que os egípcios, que os gregos, os romanos, lá da época do Cristo. O que eles ainda não conseguem explicar? O que acontece depois que nós partimos da Terra, depois que o corpo físico morre, né? O sepulcro, ninguém consegue explicar os pórticos do sepulcro. Então está dizendo que a maioria dos homens, principalmente aqueles intelectualmente privilegiados, ainda tem muita dificuldade em compreender a vida para além desta vida no corpo físico. Por isso que ele diz que os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Então nós estamos hoje, quando Emmanuel escreveu isso era 1946, junto com Chico Xavier, nós estamos em 2021 com o mesmo problema. Ainda os homens não compreendem o que acontece para além desta vida do corpo físico. A maioria ainda encontra na morte um grande ponto de interrogação. A morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Então a gente sabe, né, que a maioria das pessoas caem num desespero quando um ente querido parte. E a maioria tenta buscar uma explicação, mas o que nós estamos vendo aqui é que muitos ainda não conseguem uma explicação convincente. E aí, Emmanuel continua nos dizendo, em todas as escolas religiosas, a teologia, o que é teologia, né? O estudo das diretrizes divinas, o estudo sobre Deus, sobre o que acontece, como é que se explica, desde a época do Antigo Testamento, Novo Testamento, como é que o entendimento nessas escolas religiosas nos levam ao conforto e o entendimento da morte, da partida de alguém que muito nós amamos. Então ele diz que em todas as escolas religiosas, essas diretrizes falando sobre Deus, o estudo sobre a divindade, né, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé,
procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. O que ele está querendo dizer? Que as escolas religiosas, a maioria delas, aproveitando-se da ingenuidade dos fiéis, tenta, de acordo com o olhar dos próprios homens, explicar Deus. E explicar aquilo que não tem explicação aos olhos deles, colocando alguns dogmas, algumas coisinhas, porque as pessoas ainda não compreendem o que acontece para além da morte do corpo físico ou para além da matéria, para além das coisas imediatas da alma encarnada. E aí ele diz que é o próprio homem, com o olhar de homem, que define Deus e, portanto, tenta dar explicações para aquilo que não tem explicação aos olhos deles, porque Deus é Deus e Deus faz o que Ele quer, né? Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Então vamos entender aqui. Vocês sabem que no início, a época do Cristo, muito antes da época do Cristo e depois, até hoje ainda, há muitas classes religiosas ou escolas religiosas estão muito ligadas aos interesses do mundo, principalmente àqueles que detêm o poder. Então, principalmente a época do Cristo, vocês lembram que tanto os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, né? Todos eles estavam do lado dos reis, das rainhas, dos reis medievais. E eles tentavam, junto com os reis, para atender os interesses destes, daqueles que detinham o poder, eles criavam as leis e criavam esse Deus que todos nós temíamos e que muitos de nós até hoje, em 2021, compreendemos assim. Um Deus que pune, um Deus que não é misericordioso, que a mão pesa sobre a pessoa, um Deus que observa tudo o que nós fazemos e que quando nós falhamos, esse Deus não perdoa. Então só há dois caminhos criados pelo homem. Deus está vendo o que nós fazemos e se nós erramos, nós vamos para o inferno infinitamente. Morreu, errou, era ruim, vai para o inferno. Então você já está no inferno, não há perdão. Não há perdão. E aí coloca-se no mesmo saco aquele que tira a vida de alguém e aquele que rouba uma caixa de leite para alimentar seus filhos. É roubo. Do mesmo jeito que o outro rouba um carro. Então roubou, roubo é roubo. Então se roubou pão, roubou leite, roubou alguma peça de roupa para cobrir o filho no frio, é ladrão do mesmo jeito, vai tudo para o inferno. O inferno de Dante, o inferno que o homem criou, aquele que tem o caldeirão, o tinhoso, o tridente, e aí nós tememos ir para o inferno. E como a maioria de nós é pecador, porque a religião está mostrando isso, nós somos criados e somos frutos de escolas religiosas que dizem para nós, por minha culpa, minha tão grande culpa, e a gente vai pedindo perdão pela culpa e já se sente culpado mesmo. Todo ano a gente vê Cristo na cruz sangrando, condena Judas Iscariotes, está no fogo do inferno até hoje, na visão de muitas escolas religiosas, não tem perdão, traiu Jesus, está lá. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois se redimiu, mas também não negou. Mas Pedro agora é santo. Então, assim, o homem, ao seu jeito, à sua maneira, coloca alguns no inferno e outros viram santo do dia para a noite. E o mais interessante, o que fica no inferno vai queimar no fogo do inferno para a eternidade. E o que for para o céu também
vai para o céu regozijar, ser feliz, comer uva, ouvir os anjos tocando, fica na ociosidade pela eternidade, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Aliás, as escolas religiosas nos ensinam para nos tranquilizar que quando uma pessoa desencarna, não importa quem ela foi na Terra, a família, os amigos, descansou, está com Deus. Olhe por nós daí onde você estiver. O homem consegue até julgar quem vai para o céu e quem não vai. Então, o simples fato de desencarnar numa condição difícil, já virou santo, já descansou, está do lado de Deus e vai olhar por nós lá. Ainda a gente começa a arrumar trabalho para ele. Mas tem trabalho para quem desencarna? Tem alguma coisa para fazer no mundo espiritual? Segundo as escolas religiosas, tenta se explicar de uma maneira diferente. Quando tem a morte de alguém, se um filho fica órfão e os pais desencarnaram, papai e mamãe virou estrelinha. Por quê? Aí o filho chora, porque não entende por que a mãe não está com ele. E aí alguém diz assim, porque Deus quis. Deus quis levar a sua mamãe para ficar com ele, porque ela é tão boa, que papai do céu quis ela lá para ficar com ele. Aí o filho vira e diz, eu odeio esse Deus. Porque ele deixou a mãe de fulano, que é mal educado, e levou a minha, que era muito boa. Não quero mais esse Deus para mim. E aí você fala o que para uma criança? Você inventou uma historinha bonita, mas não convenceu. Que Deus é esse que leva uma mãe que era tão boa, que eu precisava tanto dela? Papai do céu quis, Deus quis. São desígnios de Deus, não é assim que a gente fala? E aí, gente, Emmanuel está dizendo exatamente isso. Os homens, desde a época dos reis medievais, se aproveitaram da ingenuidade dos fiéis e criaram histórias mirabolantes que a gente conta, passa à frente, mas que não convence ninguém. Que quando você quer raciocinar realmente, ficam umas lacunas aí. Aí existem os dogmas, né? Aí a gente diz assim, não vamos questionar Deus, não. Deus está vendo. Deus é aquele ser que fica na nuvem apontando o dedinho, o velhinho, dizendo, tô vendo tudo que você faz, hein? Você tá pecando, você vai pro fogo do inferno, hein? Você é joio, você é trigo, você é joio. Você paga dízimo, 10% do seu salário, você faz isso na igreja, você já tá no céu. Você não paga dízimo, você não faz, você já tá no inferno. Olha como as escolas religiosas se aproveitam da ingenuidade. Exatamente, Ana Maria, utilizam do medo para convencer. E é isto que Emmanuel está dizendo aqui. Vamos continuar? Olha só. Indubitavelmente, quer dizer, indiscutivelmente, sem dúvidas, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico nesse sentido, não obstante responsável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra. Non plus ultra é uma expressão latina, né? Que significa estabelecem o ponto mais alto, o apogeu, né? O lugar máximo, que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Sabe aquelas coisas que as pessoas falam, a gente por medo acredita, teme a Deus, tanto que as pessoas falam, você não é temente a Deus? Eu sou. O que quer dizer temente? Temente é ter medo. Como a gente tem medo do Pai? Quando Jesus veio com todas as suas verdades, eu sou a verdade, né? O caminho, a vida, Jesus veio apresentar um Pai completamente diferente. Foi isso que deu um nó de raiva na cabeça dos sacerdotes, dos fariseus, não é? Porque Jesus já veio falando de um Pai misericordioso.
Jesus já veio falando de várias moradas do reino dos céus, o reino de Deus que está dentro de nós e não numa sinagoga, num templo específico, mas que está na nossa modificação e no nosso entendimento, na nossa consciência. E aí Jesus veio falando de Deus, comparando Deus ao pai do filho pródigo. Aquele que sabe que o filho erra, que o filho se afasta, se afunda nas coisas do mundo, mas que chega uma hora o filho se arrepende. O que Deus faz? O que Jesus fala que Deus faz? Ele manda o filho para o fogo do inferno? Aquele pai daquele filho pródigo mandou o filho para o inferno? O que o pai fez? Quando o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas dê-me um lugar para ficar como fosse um dos seus piores, dos menores empregados, e me sentirei mais feliz, porque a comida que o Senhor dá para o seu menor dos seus empregados é alimento de verdade. Para a menor das criaturas, alimenta. Não é lixo, não é lavagem. Eu estava comendo lavagem no mundo, de tanto que pequei, de tanto que errei. E aí o pai faz uma festa para receber aquele filho que errou. Jesus está chamando atenção para esse verdadeiro Deus. E esse verdadeiro Deus vai contra os interesses materiais dos sacerdotes e dos reis da época. E Emmanuel está dizendo que até hoje, muitos de nós somos ludibriados, enganados pela ingenuidade, ainda acreditamos da mesma forma. Não compreendemos a morte para além da vida física. Não compreendemos que há vida para além desta vida. E aí Emmanuel então começa a elencar alguns questionamentos sobre essa fé cega. E aí ele começa a dizer assim: como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Quantas pessoas não erram por ignorância? Uma coisa é você errar sabendo que errou. Outra coisa é você errar sem ter noção que está errando. Como? Como colocar no mesmo pacote uma criatura que rouba uma caixa de leite para alimentar o filho e o outro que rouba um carro de luxo e ainda mata a criatura dona do carro? Como? Como colocar no mesmo estereótipo de ladrão e levar ao inferno infinito, as labaredas infinitas, um ser que comete um crime premeditado e um ser que comete um crime buscando se proteger? O que ele está dizendo? Será que esse Deus é tão mais injusto do que os homens da terra? Porque um pai na terra, uma mãe na terra, não abandona seu filho nem quando ele é o maior criminoso. É meu filho. As cadeias, as penitenciárias estão cheias de mães visitando ladrões, pedófilos, traficantes. Então, como entender isso? Se na terra há compaixão, há perdão das ofensas, por que Deus, que é o Criador de tudo e de todas as criaturas, seria tão perverso e injusto a ponto de nos condenar ao infinito e separar seus filhos? Então é isso que ele está perguntando aqui. Por que a gente vai transferir uma pessoa que cometeu um erro por ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo sedento de dominação e de caça? A maldição ou o alfabeto? Olha a pergunta, olha como Emmanuel é inteligente. O que ele está dizendo? Hoje, 2021, nós estamos usando tecnologia, estamos nos conectando através das benesses da tecnologia. Temos um lar que nos acolhe de uma maneira diferente, mas hoje, em 2021, temos ainda espíritos encarnados sobre a Terra que são bem primitivos. Mas já tivemos outros mais primitivos ainda, aborígenes,
que comiam o próprio irmão para matar a fome, que degladiavam para marcar território. E aí, pelo primitivismo, pelo instinto em que eles ainda viviam, do que eles precisam para se melhorar? Do inferno e do fogo eterno? Ou de um professor, de alguém que ensine para eles como ser melhor nas atitudes? Como se alfabetizar, saindo do instinto para a educação dos sentimentos, para as virtudes. Então ele precisa do quê, gente? Essa que é a pergunta aqui. De maldição, vai para o fogo do inferno infinitamente porque é ruim? Ou ele precisa de alguém que o eduque, que mostre coisas diferentes? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Olha isso. Então, quer dizer, a pessoa tem uma vida fazendo coisas erradas, mas de repente ela desperta. E ela desperta já próximo da morte física, morte do corpo físico. Mas ela acordou, ela se transformou. Então, como esse Deus, esse Criador, condena ao inferno de Dante uma criatura que se redime, mesmo que seja próxima ao desencarne? E aí eu me recordo de uma história que é verdade, de um atendimento fraterno que nós fizemos com uma pessoa, um senhor de mais de 70 anos, quase 80 anos, muito rico, numa condição maravilhosa, cujo filho estava desencarnado já fazia muito tempo, desencarnou com 20 anos. Essa história é verdadeira e aconteceu comigo. E aí, conversando com essa pessoa, porque eles guardavam ainda as roupas do filho no guarda-roupa, o tênis que o filho usou pela última vez, a roupa que usou, tá tudo guardadinho. Mas o mais interessante é que nesses atendimentos, conversando e colocando a ótica espírita, a explicação para a morte física, para o mundo espiritual, para as várias moradas, o entendimento do Evangelho de Jesus através do Consolador prometido, da doutrina espírita, essa pessoa começa a chorar, vira para mim e diz assim: Rose, que pena que eu estou ouvindo só agora, porque agora não tem mais o que fazer. Eu já falhei muito, eu já errei muito. E infelizmente a minha religião dizia que teria que ser assim. E agora, nem orar então eu não sabia. Eu não compreendi o Pai Nosso. Por isso que eu não perdoava, por isso que eu guardava mágoa, mas agora é tarde. Uma pessoa, nos anos 2000, depois da passagem do Cristo, que se diz temente a Deus, cristã, frequenta o catolicismo e chega a dizer isso chorando, olha que ingenuidade. O que nós, sacerdotes do catolicismo e de outras escolas religiosas, não fizemos com essas pessoas para que elas pensem desse jeito? E aí, é claro, nós conversamos, né? Mas algumas pessoas ainda pensam isso. Agora é tarde. Eu já estou dentro do inferno mesmo. Não há salvação para a minha alma. Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Então ele está dizendo assim, da mesma maneira que uma pessoa que praticou até ontem atitudes terríveis, ignorando o bem, e que agora desperta e quer fazer diferente, o fato dela estar melhorando também já dá o céu para ela, dá o paraíso, na hora que ela desencarnar? Quer dizer, não existe nem esse inferno dessa maneira que nós enxergamos e nem esse céu dessa maneira que nós enxergamos, onde os anjos estão tocando, Deus está na poltrona, Jesus no outro e você ao lado dos dois ou no meio dos dois. Então é por isso que ele está perguntando assim, como, né?
Que gênero de tarefa? O que será? Será que esses espíritos que se redimem, que despertam, que se modificam para melhor, o que será que eles fazem lá no céu, no paraíso? Será que eles ficam só comendo uva e ouvindo as harpas? Os anjos cantando e tocando? Que será? Será que eles estão lá aposentados compulsoriamente? Não precisa fazer mais nada. Já está no paraíso, acabou, fica ali o dia inteiro descansando e comendo. O que será que eles fazem lá? Como haver-se no paraíso? Agora é uma pergunta interessante de Emmanuel. Além de fazer esses questionamentos, ele diz assim: como é que a gente vai pensar agora um pai carinhoso ou uma mãe muito carinhosa que foi para o paraíso, como que ela vai ficar feliz, contente, descansando, aposentada no paraíso, se um filho dela ou um filho dele, que muito eles amam, estão no inferno indefinidamente? Como que eles descansam? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso, cujos filhos fossem entregues a Satã, a esse demônio, a esse tinhoso, que às vezes a gente tem até medo de falar o nome, porque é uma persona criada pelos homens, do qual nós tememos. Como? Que alegria se reservará à esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras? E é assim, né, gente? Você ama muito alguém. Como é que você fica feliz lá no céu se esse alguém que você ama está lá nas chamas consumidoras? Estaria então Deus, que é a autoridade divina, perfeita, ilimitada? Será que Deus estaria tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Essa pergunta de Emmanuel é maravilhosa, né? Como é que pode? Se na Terra, que nós somos imperfeitos, que nós somos falíveis, que nós erramos tanto, nós buscamos os direitos humanos, buscamos preservar a natureza, preservar as pessoas, mesmo aquelas que estão na penitenciária. Quem já visitou penitenciária sabe que lá tem programas para reabilitar os detentos. Tem as visitas, deixa os familiares visitarem. Tem professores, porque eu tenho amigos que dão aula lá dentro das fundações casa, buscando o quê? Reabilitar aqueles seres que transgrediram a lei humana. Então eles têm aulas, eles aprendem uma profissão dentro das penitenciárias, eles cozinham, eles laboram, consertam carteiras para as escolas, fazem tantas coisas, e quanto mais eles se dedicam, vai diminuindo a quantidade de dias das suas penas. Então, se na Terra, que nós somos tão falhos, nós temos programas de reabilitação, nós temos programas de proteção, por que Deus, que criou a todos nós, criou tudo que existe, um universo para além do que a gente pode ver e tocar, por que Ele, o nosso Pai, não é misericordioso? Que deveria ser justo, bondade, todo amor. Por que Ele não tem essa misericórdia para conosco? Vocês nunca pensaram isso? Por que criaram esse Deus tão terrível? Não dá para entender agora? Que é uma criação humana para que nós, através da ignorância e da ingenuidade, pudéssemos ser ludibriados e, como massa de modelar, trabalhados à mercê das suas vontades? E é isso que ele continua dizendo então. Olha a fala de Emmanuel, pessoal. Formar-se-iam apóstolos tão só para aposentadoria compulsória? Ou seja, a gente tem que se tornar bom tão só para ficar lá descansando a vida inteira aqui na Terra.
Quando a gente fala em aposentadoria, se você pensar em se aposentar para ficar de barriga para cima o dia inteiro, o que vai acontecer com você? Você acha que você vai ficar bem? Se você não ocupar a cabeça, não fizer algo de útil, será que você ficará bem? Então é isso, ele está dizendo isso para nós. Quer dizer, a pessoa se dedica, melhora a conduta moral, espiritual, torna-se um apóstolo, para depois ficar lá do outro lado descansando eternamente? Ou se nós errarmos, vamos ficar queimando nas chamas compulsórias a vida toda? Porque uma coisa é certa, né? Pelo menos uma coisa já está mais ou menos batendo com o que o Espiritismo fala. Todo mundo continua vivo do outro lado, mesmo queimando nas chamas do inferno. Porque se você, que está aí do outro lado, acredita que tem esse inferno de Dante, que você vai ficar queimando nele, você está vivo, concorda? Mas aí eu falo assim, mas a minha religião fala que a gente não tem nada do outro lado, que a gente fica dormindo e esperando o juízo final, e aí a gente acorda com o mesmo corpo que os vermes comeram? É esse corpo que ficou aqui na Terra que você acorda? Ai, para com essa conversa tonta, eu não quero nem pensar, e deixa pra lá. Não é assim que acontece? Quando a gente começa a questionar? Mas gente, é ciência, decompõe. Quanto tempo demora? Mas não vê a ossada lá decomposta? Então não é aquele corpo. Como? Como assim? Me explica. Você tem medo de queimar no fogo do inferno, mas o corpo ficou aqui na Terra? Quem que vai queimar? Então você é um espírito? Mas eu não posso. Não, deixa quieto. Não quero falar sobre isso, não. E eu não estou falando mal das religiões, eu estou chamando a tua atenção que está estudando conosco, pela fala de Emmanuel, que é isso que Emmanuel está dizendo, se a gente já ligou o tico e o teco para não ser enganado, para não ser, como a Maria Regina está falando muito bem aqui, manipulado facilmente. Nós não podemos nos deixar manipular. E aí é isso que ele está falando para nós, né? E aí continua aqui, gente, presta atenção, olha. Que alegria se reservará a esposa se o marido está lá queimando no fogo do inferno, que é o que nós acabamos de dizer. A autoridade divina não pode ser alguém assim, né? Deus, não podemos conceber um pai tão injusto e tão cruel. Negar-se-iam, olha só essa fala aqui que eu acho muito interessante. Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na Terra, na esfera terrestre, sob limitações de vária ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? Lembra que eu estou falando para vocês? Se aqui na Terra a gente tem a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores todos os dias, me arrependi, tá? Então você vai ter uma nova chance. Você matou, você roubou, você foi pedófilo, foi isso, foi aquilo, mas tem os momentos de reabilitação, você pode se reabilitar. Tem psicólogos. Rose, mas penitenciário não reabilita ninguém. Lá também as pessoas, você acha que as pessoas que estão lá não saem piores? Bom, se saem piores é por causa do sistema, do próprio homem, de não investir na educação, não é? Aqui fora, por isso que as pessoas caem aos montes lá dentro. Mas se você olhar as filosofias, aquilo que se prepara para que as pessoas estejam lá na penitenciária, gente, tem trabalhos belíssimos. Chico Xavier visitava os presos, passava o Natal com eles. Quantas outras pastores, espíritas, católicos vão nas penitenciárias conversar, tentar auxiliar, levar paz e transformar aquele coração empedernido? Então, se na Terra existe isso, por que Deus não auxilia? Por que o Pai nos coloca numa situação tão terrível? A palavra trabalho, olha a fala de Emmanuel agora. A palavra trabalho seria desconhecida nos céus, quer dizer, no mundo dos espíritos, quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem. Você olha uma minhoca e pensa que a minhoca só existe para pescador. Tereza está aí do lado, a nossa professora.
que estuda a natureza, né, a vida, puxa vida, quanto auxilia a minhoca na respiração e no solo, para que o solo realmente possa ser produtivo. Seres microscópicos que habitam o ar, os mares, os rios, os oceanos, a terra, que a gente nem imagina, e cada um deles tem a sua importância. Até aquilo que você acha que não tem importância, é importante. Você olha uma planta e não sabe para que serve. Os cientistas hoje estão descobrindo. Realmente, a minhoca tem uma importância grande no ecossistema. E tem pessoas que acham que é só para procurar para pescar. Até hoje. Olham com nojo, ao invés de termos gratidão. Então, gente, mediante isso, se tudo que habita céus e terras tem função, por que que depois que a gente deixa o corpo físico e vai para o mundo dos espíritos, que é o nosso verdadeiro, porque se Jesus falou que aqui não era o reino dele, meu reino não é deste mundo, e você se diz cristão, se diz irmã em Cristo, irmã de Cristo, ou irmão de Cristo, então o reino também não é seu, você vai para o mesmo lugar que Cristo foi. É claro que nós estamos dizendo o mundo dos espíritos, não na mesma situação que o Cristo, porque eu sei que eu ainda estou distante dele. Pela pureza, pela essência luminosa do Cristo, eu tenho muito a desenvolver ainda. Mas nós sabemos que o nosso mundo, o nosso reino também não é esse. Por isso que a gente sabe que a gente vai para uma daquelas moradas que Jesus falou. Você quer ir para uma morada feliz? Faça por merecer. Mas você não vai ficar eternamente na morada infeliz. Você fica até o dia que você quiser. O dia que você cansar de sofrer e fizer diferente, pedi e obterei, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Olha a fala do Cristo, não é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Porque comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Então o Cristo fala, a hora que você quiser, eu estou aqui. Porque a minha paz eu vos dou. Mas não vou lá dou como a dá o mundo. Jesus também falou isso. Então é essa a pergunta, né? As pessoas não ficam lá do outro lado quando chega no mundo dos espíritos, ou queimando indefinidamente, ou descansando no paraíso. Tem trabalho lá também. Por isso que ele fala, como justificar o inferno, onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos, aqui na terra, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica. Sabe, às vezes você fala assim, tem mães chorando que os filhos estão lá na penitenciária, 12 anos, 10 anos, às vezes vão passar a encarnação lá. E aí a gente olha e fala assim, nossa, meu Deus, que sofrimento. Mas você sabe que aquilo lá, segundo a visão dos espíritos, é escola de regeneração e cura psíquica? Porque ali, aqueles que cometeram crimes atrozes e se afastaram das leis divinas, têm um momento de se regenerar e não se comprometer ainda mais se estivessem aqui fora. Então, às vezes, ali dentro é uma bênção, porque se estivessem aqui fora, se perderiam ainda mais. Então, é isso que ele está dizendo. E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta no gozo infinito dos contemplados pela graça? Todo mundo que está no paraíso se diverte, alegre para toda a vida eterna, enquanto tem um monte de irmãos que estão sofrendo e aqueles que estão no paraíso não têm compaixão nenhuma por esses deserdados do favor, porque ninguém quer auxiliar, que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento. Se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes. Como, gente? Como conceber isso?
que alguns vão ficar no paraíso a vida inteira com a cabeça tranquila, enquanto tem um monte de irmãos queimando no fogo do inferno. E pode ser que sejam até familiares, filhos, esposas, maridos e assim por diante. Como ficar tranquilo? Se aqui na terra, para tudo, há misericórdia. A pessoa matou, mas tem um direito a advogado, tem direito à defesa. O outro tem que provar. Vai ser réu, vai passar por um julgamento, mas vai passar todos os trâmites, inclusive com direito a ter um advogado e a falar na presença do advogado. Não é assim aqui? Mesmo às vezes você falando assim, meu Deus, olha, como é que um advogado pode defender esse ser? Mas você tem direito ao advogado, tem direito à defesa. Então, se isso acontece nessa zona nossa, ainda que é obscura, cheia de falhas, como é que lá do outro lado Deus não tem misericórdia nenhuma? São interrogações, diz Emmanuel, oportunas para quem quer realmente, com sinceridade, estudar Deus e estudar a essência divina, né, na atualidade. Não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e endevassado problema da humanidade. Então, para quem tem sinceridade, quer entender esse Deus, trazê-lo para perto de si, para que realmente diga assim, não é só dizer eu creio, eu sei quem é meu Pai, eu sei o que Jesus está falando, e é porque eu sei, eu creio, e é porque eu creio, eu vivencio. Porque não adianta também o evangelho da boca para fora, se não se tornar prática na nossa vida. E é isso que ele está dizendo aqui. Quando ele fala de todas essas escolas religiosas que nos põem medo e nos manipulam, ele diz de uma maneira muito verdadeira, Emmanuel, que o Espiritismo está mostrando para nós, né, através de um trabalho aí inapreciável, com muita positividade, o que acontece? Os espíritos estão voltando para contar para nós como que é o lado de lá. Inclusive André Luiz com essa obra Obreiros de Vida Eterna. Ele vai dizer que ninguém fica descansando lá não, tem muito trabalho para fazer. E é isso que Emmanuel está falando. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte. Então o Espiritismo fala, sim, a vida é uma só. Experienciando com o corpo físico e sem o corpo físico, você está vivo. A diferença é encarnado ou sem carne. Você é espírito. A tua essência é espiritual. Logo, o teu reino não é este mundo. Este mundo é uma escola que propicia a cada um de nós encarnados trabalhar o nosso eu para melhor. Transformar-nos em uma melhor versão de nós mesmos. E é isso que ele nos diz. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. Então a espiritualidade está junto de nós aqui diariamente. Elas vêm nos contar, elas vêm nos chamar a atenção para que nós despertemos. A morte não acaba, né? Não extingue, não destrói a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. Então, a morte do corpo físico não significa morte do espírito que nós somos. Continuamos vivos e podemos ser ajudados, podemos evoluir no mundo espiritual, podemos nos melhorar, continuar subindo na direção do Criador. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Olha que lindo! Ele diz que se existem tantas bilhões de galáxias, a nossa é uma só. Quantos mundos? E só nosso é habitado? Ou seja, se existe uma imensidão desconhecida para nós, nem tudo a gente consegue ver e tocar,
Imagina do outro lado, é uma imensidão de aprendizados. Tem sociedade, tem vida, tem trabalho, tem auxílio, tem intercessão. Esses apóstolos continuam trabalhando. Muitos deles estão entre nós hoje, laborando na arte, na ciência. Emmanuel está encarnado, com 21 anos. Graças a Deus. Eu acredito que ele não está de braços cruzados. Chico está do outro lado, auxiliando ele agora como mentor, como o amigo, o espírito amigo que está auxiliando, inspirando também aquele que tanto fez do outro lado, agora está fazendo na terra. Então a intercessão continua lá, vem para cá, volta para lá. Olha que lindo isso. Ninguém morre, gente. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Aqui a gente melhora, lá a gente continua trabalhando pelo nosso aprimoramento. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Qual é a nossa meta? Nós todos estamos fadados à perfeição. Todos nós voltaremos ao Pai com a mesma luminosidade que tínhamos de quando Ele nos criou. Por isso que Jesus acertadamente olha para nós e diz assim, que brilhe a vossa luz. Ele disse que a gente tem luz. Como é que vai brilhar uma coisa que não existe dentro de você? Quando Jesus olha para nós e diz que brilhe a vossa luz, Ele está dizendo que nós somos centelha divina. Fomos criados pelo Pai, somos irmãos em Cristo. Então a nossa luz mais cedo ou mais tarde vai brilhar e nós vamos nos unir, vamos voltar para o nosso Criador, como o filho pródigo voltou um dia. Apresentando um novo trabalho, e agora ele vem falando, né? Em que André Luiz comparece rasgando véus, olha que lindo, ele diz que nessa obra André Luiz comparece rasgando o véu. O que é véu, gente? Véu é como se fosse uma cortina, tá? Alguma coisa que cobre algo que não dá para a gente ver muito bem. André Luiz vem rasgando essa cortina que manipulava muitas vezes, que o homem conseguia nos manipular, e ele vai mostrar nessa obra para nós tudo isso que Emmanuel está falando aqui. Então, olha, apresentando o novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramos-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas desencarnadas. Então ele está dizendo que nessa obra, principalmente no início dela, André Luiz vai mostrar muito todos os espíritos e o que eles fazem na erraticidade. Abre parêntese, erraticidade é o período que todos nós levamos entre o desencarne e o reencarne. Então você morreu o corpo físico, você vai para onde? Para o mundo dos espíritos. E espera uma nova oportunidade para reencarnar, até que se torne um espírito puro e não precise mais voltar para a Terra. Então você está lá no mundo dos espíritos, nós chamamos desse tempo em que você não possui um corpo físico, de local da erraticidade. É o local onde estão todos aqueles que não estão encarnados como nós. E aí ele diz que acresce notar que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. O que ele está dizendo? Então, morreu o corpo físico não significa dizer que nesse espaço de tempo em que não se tem corpo físico, o espírito está distante de tudo que ele é responsável. Não, ele vai adquirir consciência de quem ele é, quais os propósitos dele na última existência, o que ele conseguiu fazer e o que ele não conseguiu, e de que forma ele pode ser útil, pode aprender, pode estudar no mundo dos espíritos, porque lá é uma sociedade. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura
qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. Ah, boa explicação. Do mesmo jeito que chega um momento que morre o corpo físico e a gente volta para a verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, e a gente fica um bom tempo lá na erraticidade, ou seja, nessa condição sem corpo físico, os espíritos de lá voltam para cá e têm um corpinho físico de carne e osso como nós e reencarnam de novo. Mas isso não significa que eles vêm aqui a passeio, que vêm aqui para descansar, que vêm aqui para ficar bebendo, comendo, fumando, reproduzindo e esperando morrer. Se matando de trabalhar esperando morrer. Porque o trabalho tem que ter um propósito também. Então a existência tem que ser muito bem aproveitada. Nós não estamos aqui a passeio. Como acontece aos que chegam à Terra, né, a crosta da Terra, os que saem daqui encontram igualmente sociedades, olha lá, já está avisando para a gente, instituições, templos e lares, onde dá para progredir, o progresso continua para frente e para o alto. Olha que lindo. No início deste livro, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias dessa zona onde os espíritos ficam até que consigam uma nova chance de reencarnar, que é a erraticidade, que envolve a crosta do mundo. A erraticidade está bem próxima, o local onde os espíritos desencarnados ficam está bem próximo da Terra, porque a maioria ainda está muito endividada, precisa aprender muito. Só os espíritos que já estão numa condição bastante evoluída que vão para mundos mais felizes, né? E aí ele diz assim, em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, às cogitações e paixões humanas. Mais uma vez esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo. Então não tem aquela história, morreu, está ao lado de Deus, olha por nós daí. Então é campo de sequência, o que você é aqui, você é lá. Não é porque perdeu o corpo físico, morreu o corpo físico, que virou santo do outro lado. Então não é fonte milagreira. Mas também compreendemos que o homem é fruto de si mesmo. O espírito que chega lá é aquele que produziu aqui. Então, vai colher lá o que semeou aqui. É isso que ele está dizendo. E que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Então, dá para evoluir lá? Dá para melhorar lá? Dá para aprender lá? Sim, do mesmo jeito que a gente aprende aqui. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados. E o sorriso irônico surgirá sem dúvida na boca quase brilhante dos impenitentes incorrigíveis. Então, quando a gente começa a estudar e a falar sobre isso, vai ter gente que vai olhar para a gente com sarcasmo, vai dar risada, sabe? Vai dar aquele sorriso bem sarcástico, brilhante, tirando o maior sarro, porque preferem crer nesse Deus que pune do que nesse Deus misericordioso que dá a todos nós responsabilidade para entender que semeamos e colhemos exatamente o que semeamos. Mas ele diz assim, por que a gente vai temer, né? Por que a gente vai reclamar e não vai querer que ninguém dê risada de nós e tire um sarrinho da gente? Se Jesus Cristo, que é o Cristo de Deus, quando esteve aqui sobre a terra, recebeu um monte de manifestações de sarcasmos. Cuspiram, furaram, deram vinagre, tiraram sal, acharam-no como louco. Então, por que motivo? Se Jesus sofreu tudo isso, falando a verdade, por que nós queremos ser intocáveis? Por que nós estamos querendo que com a gente nada, ninguém fale disso que a gente está acreditando? Aí Emmanuel diz, então, prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Olha que lindo. Então não vamos desistir. Bom ânimo, perseveremos, porque Jesus sofreu um monte, nem precisava sofrer. E a gente que é tão devedor ainda, então, gente, lutemos, aprendamos e vamos trazer esses aprendizados para a nossa vida. Porque os mortos, fisicamente,
voltam para falar. E eu coloquei aí, terminando então, sei que já passaram 3 minutinhos, coloquei para vocês, para que leiam depois, a história de Cacilda Becker, tá? Que eu ouvi uma vez na palestra de André Ruiz, quando ele falou sobre obreiros de vida eterna, e eu quis compartilhar com vocês, porque ali Cacilda Becker, que foi uma grande atriz brasileira, esteve nos palcos mais privilegiados do mundo, né? E quando ela desencarnou, 2 anos depois, ela procura Chico Xavier desesperada certa noite e pede para Chico conversar com seu filho. E ela também intui o filho, que é Luiz Becker Fleury, a estar procurando Chico Xavier. E ele procura, e quando o Chico vê, ele diz: Cuca, fiquei muito feliz com o seu bilhete. E aí aquele cara olha para Chico Xavier, que nunca tinha visto, é a primeira vez que ele procura. Ele olha e pensa: o que esse homem está falando? Eu não conheço ele, não escrevi nada para ele. E ele olha de novo e fala: Cuca, meu filho, estou muito feliz. Fiquei muito feliz em receber seu bilhete. Ele fala: mas eu nunca te escrevi, é a primeira vez que eu te procuro, eu nem te conheço. Aí Chico dá um sorriso com aquela afabilidade de sempre e diz: não, meu filho, não sou eu quem está te dizendo isso. É sua mãe, Cacilda, que me procurou e disse que ela está muito feliz porque no dia do velório, do sepultamento, você escreveu um bilhete para ela e disse: mãe, mamãe vai em paz, aqui a gente se vira. E ele escreveu e pôs no caixão segundos antes de fechar o caixão, na cabeça da mãe. E só ele e a mãe sabiam. Então, naquele momento, ele percebeu a importância da vida espiritual e se tornou espírita, porque ele entendeu. E ele apareceu ali porque na noite anterior o desespero era tanto que ele iria cometer o suicídio. E aí começou a se lembrar da mãe, porque a mãe apareceu próxima a ele e começou a inspirá-lo, mesmo que ele não visse e não ouvisse, a procurar Chico Xavier. Então, olha, eles voltam, eles nos auxiliam, eles nos inspiram e, se tiverem condições, vão estar ao nosso lado vibrando amor para que nós possamos colocar em prática os propósitos da nossa existência. Então, gente, saibamos aproveitar mais essa obra e na próxima semana a gente vai ver o primeiro capítulo do livro Obreiros de Vida Eterna. Espero que tenham gostado da introdução, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, gratidão e até domingo com mais uma parte do livro Nos Domínios da Mediunidade.